Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir na hora de julgar o mérito, porque a gente tem notícia positiva, mas ela tem prazo de validade no Brasil, né? A qualquer momento ela pode cair. Para que, quando o STF toma essas decisões, não aconteça mais as coisas como elas vinham acontecendo. O que existia, e é sempre bom relembrar resumidamente para deixar claro. Existiam 3 tipos de emenda. Na verdade, existiam 2 e aumentaram 1, que eram as emendas individuais e de bancada. Sobre essas, já haviam ali, já incidiam certos critérios um tanto mais rigorosos, não tanto quanto deveriam ser, mas havia alguma transparência e a aplicação de recursos distribuída de uma maneira igualitária pelos parlamentares para que eles a fizessem nos seus redutos eleitorais. Isso é uma coisa. E a gente vê a claque bolsonarista nas redes sociais fingindo que é tudo a mesma coisa. Não é. Emendas individuais e de bancada já existiam. Aí eles criaram as emendas de relator, que estão lá numa brecha do orçamento. Aí eles têm um código de identificação para cada uma dessas brechas, colocaram lá RP9. E aí você tem as emendas de relator, que são essas verbas liberadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, sem transparência, para comprar apoio parlamentar para si, ele próprio, Arthur Lira, e para o governo de Jair Bolsonaro, do qual ele é aliado até segunda ordem, até onde houver interesse dele. E essas verbas são liberadas para os parlamentares, usem sem transparência também, repito, no seu reduto eleitoral. E isso é o que foi chamado de orçamento secreto, até porque foi descoberto sobrepreço de equipamentos agrícolas, tratores, por exemplo, que estavam acima do preço do mercado, e geralmente essa margem, a margem de superfaturamento, é a margem que é usada para desvios. Então, é claro que isso precisava mudar. A questão é o quanto vai mudar. E aí entram todas as articulações de bastidor, porque eles agiam na base do se colar colou. A Rosa Weber, na liminar dela, talvez a decisão mais importante da carreira da ministra, ela não quis saber de meio termo, não. Ela suspendeu a execução das emendas parlamentares e ela determinou a transparência. Ou seja, ela determinou a ampla publicação, publicidade, publicização, eles falam um monte de palavras nesse sentido, que é para ter um lugar, um portal da Câmara dos Deputados, um site que as pessoas possam acessar para ver quem recebeu as verbas, com quais documentos elas foram requisitadas, onde que elas foram aplicadas. Quer dizer, tudo isso que é o mínimo. É o mínimo nos negócios públicos. O cidadão brasileiro que acorda de manhã, pega o seu transporte coletivo às vezes, né? Você tem uma parcela que tem carro, tem uma parcela que trabalha no carro, o taxista, o caminhoneiro, motorista de aplicativo que nos ouve. Trabalha o dia todo, volta para casa, faz todos os cálculos ali para ter o seu sustento. Ele paga impostos. E é o dinheiro desses impostos, de vocês ouvintes, de todos nós que trabalhamos, que está sendo usado pelos parlamentares no Congresso Nacional. O mínimo é que eles deem transparência. Para que está usando esse dinheiro? Para quem está indo esse dinheiro? Não só para quem parlamentar, mas para quem no reduto eleitoral do parlamentar. Quer dizer, ele está fazendo uma obrinha de infraestrutura para fazer um bonito ali e tentar ser reeleito. Tá, mas qual é a empresa? Qual foi o critério para que essa empresa fosse contratada? Quem são as pessoas que estão faturando? Qual é o resultado? Qual é a prova de que aquilo foi efetivamente construído? De que aquilo tem uma utilidade pública? Tudo isso é o básico. É que a sujeira na política ela é tão grande que o básico são águas passadas. Eles não querem fazer o básico. Eles queriam agir na base do se colar colou, vamos ter uma verba aqui que a gente usa como quiser, como bem entender. E repito, não é uma distribuição igualitária. Não é para todos os 513 deputados, é para aqueles que são eleitos no sentido de escolhidos pelo presidente da Câmara, como potenciais aliados na votação de projetos de interesse dele e do governo Bolsonaro, no caso. Então você dá ali para 50, para 100, para 200, para 300, mas não dá para o resto. Se o resto não tiver a fim de votar junto com o governo. Ou, se tiver um preço, quer dizer, eu voto se me der tanto, aí sim o parlamentar recebe. E aí vai lá aplicar no seu reduto eleitoral, repito, longe
dos olhos dos órgãos de fiscalização e controle. Então veio a decisão liminar da Rosa Weber, ela foi mantida no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que é quando os ministros decidem de uma maneira eletrônica, quer dizer, cada um vota sem ter o debate ali na mesa do plenário. 8-2 foi mantida a liminar, isso não quer dizer que acabou o caso. Ainda vai ter a análise do mérito, em que eles deverão debater esse assunto em plenário, e sabe-se lá o que vai acontecer. Tomara que eles sejam rigorosos. Mas durante esse tempo, Arthur Lira liga para o Gilmar Mendes, Arthur Lira vai conversar com Luiz Fux, que é o atual presidente da corte, ele diz que não tem nada demais aqui, vocês querem isso, a gente faz isso aqui. E saiu a notícia, eu cheguei a citar por alto ontem, de que o Arthur Lira ele deu uma ameaçada nos ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido financeiro, de pode ter corte de verbas para o Supremo Tribunal Federal se o STF não permitir a nossa distribuição de emendas de relator. Ele insinuou alguma coisa nesse sentido de acordo com o relato publicado por um jornal. Olha só que audácia, que ousadia. Porque há questões questões financeiras, questões de uso de verbas que são decididas pelo Congresso Nacional. Mesmo o STF sendo a mais alta corte do país. E isso não pegou bem nos bastidores do STF, pelo menos da maneira como eles vazaram para a imprensa. É claro que pode ter ministro ali com medo de perda de verbas para o Supremo Tribunal Federal. Mas eles vazaram no sentido de que isso não pegou bem e ia parecer que o Supremo estava se deixando intimidar, então mantivemos ali a liminar da ministra Rosa Weber. Mas essa é a linguagem que o Arthur Lira conhece. É a linguagem da verba. Aliás, outro dia estavam fazendo piada com um gesto assim, que parecia de dinheiro que ele estava fazendo na mesa da Câmara dos Deputados. Então, essa gente funciona em torno disso. E, repito, eles não querem se livrar desse dinheiro. Eles não querem perder esses privilégios. Eles não querem perder essas mamatas. A gente viu todo o esforço que foi feito para aprovar a PEC dos precatórios. Quem se dá mal são as pessoas que têm dinheiro para receber da justiça, depois de todo um processo judicial, que demorou muito tempo. Então, você tem uma dívida da União decorrente de uma sentença final. Depois do processo, as pessoas têm direito a receber, não vão receber. E com o dinheiro que eles pagariam os precatórios, eles vão conseguir turbinar as emendas de relator, por isso eles querem mantê-las, né? Para além de manter o valor que já tinham, eles vão conseguir turbinar esse valor. E ainda turbinar o fundão eleitoral. Porque a margem que o não pagamento dos precatórios dá é de mais de 90 bilhões de reais. Então seriam 5, 6 bilhões para o fundo eleitoral, seriam mais de 16 bilhões para as emendas de relator, e você tem lá os 40 bilhões a serem investidos no programa de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, do qual a gente vai falar daqui a pouco, que substitui aí o Bolsa Família. Mas não é pelos pobres, não é pela população de baixa renda, é porque eles querem turbinar as mamatas deles. E não estão nem aí se tem gente que tem o direito decidido pela justiça de receber o dinheiro. Eles poderiam ter cortado na própria carne, cortado gastos públicos lá atrás para não deixar a situação chegar a esse limite. Mas eles gostam desse limite para depois acusar todo mundo de insensível, se não topar fazer aquilo que eles querem. Então, a tática do Arthur Lira é buscar uma outra brecha do orçamento para emplacar essas emendas de relator, mesmo que elas fiquem disfarçadas, mesmo que elas tenham outro nome, mesmo que elas estejam sob outra rubrica. Pode virar RP2, pode entrar ali com outro código identificador, mas eles querem manter essa mamata. Vamos ver o quanto que eles vão disfarçar, o quanto que eles vão maquiar esse esquema de compra de apoio parlamentar e de compra de voto. Vai ter que distribuir igual para todo mundo, vai ter que dar um nomezinho. Tudo feito da maneira correta, eu acho muito difícil de acontecer, até porque nos próprios casos de emenda individual e de bancada já houve muitas situações, no mínimo, suspeitas, que dirá nessas verbas extras de emendas de relator, né, cujo embrião foram justamente as verbas extras por meio de ministérios. E aí depois eles falaram, bom, esse é um bom caminho, vamos fazer numa proporção maior, e aí fizeram isso e vão dar um jeito de manter.